Iniciando o nosso vídeo, que é a segunda parte do assunto que estávamos tratando, alimentos, nós vamos falar um pouco sobre a hierarquia com respeito ao pedido de alimentos. Antes, importante elucidar, ainda que sucintamente, o critério que define o valor dos alimentos. Ao contrário do que muitos pensam, não existe uma regra aritmética na fixação dos alimentos. Esses variam de acordo com o princípio da razoabilidade ou proporcionalidade, ou seja, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades de quem pede e das possibilidades de quem deve. Este princípio está esculpido no parágrafo 1º do artigo 1694 do novo Código Civil. Então, esse foi o nosso último assunto na primeira parte do vídeo. Vamos agora falar um pouco sobre os parentes. Geralmente, os alimentos são devidos pelos pais, que devem prover as necessidades materiais de seus filhos, pois esses não têm bens suficientes e não podem prover, pelo seu trabalho, a própria mantença. Aqueles, por outro lado, podem fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento. Isso está esculpido no artigo 1695 do Código Civil. Artigo 1695. São devidos alimentos quando quem os pretende não tem bem suficiente, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem se reclamam pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento. Mas uma questão impõe-se. E quando os pais não puderem suprir as necessidades alimentícias dos filhos, ou não existirem para o cumprimento de tal obrigação, quem prestará alimentos, portanto? A resposta para esta indagação está no artigo 1696. Artigo 1696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em faltas de outros. 3 do Código Civil. Quer dizer, na falta ou na impossibilidade dos pais em prestar ajuda alimentar aos filhos, a obrigação é automaticamente transferida para os avós, maternos e paternos, e assim por diante. Caso falte os avós, os bisavós, se existirem, assume o referido encargo. Na falta de ascendentes, é o artigo 1697 do Código Civil, mostrado no slide a seguir. Artigo 1697. Na falta dos ascendentes, cabe a obrigação aos descendentes, guardada a ordem de sucessão, e, faltando estes, aos irmãos, assim germanos como unilaterais, que estabelece a ordem hereditária da responsabilidade, ou seja, os descendentes e, após, os colaterais, parentes decorrentes de outro tronco familiar, irmãos, tio, etc.
Assim, enquanto na linha reta de parentesco não há limitação de grau, na linha colateral há limitação ao segundo grau de parentesco na obrigação de alimento, ou seja, até os irmãos. Assim, enquanto na linha reta de parentesco não há limitação de grau, na linha colateral há limitação ao segundo grau de parentesco na obrigação de alimento, ou seja, até os irmãos. Então, nós devemos entender o seguinte, que não é qualquer parente que é responsável pelos alimentos. Então, até na linha colateral, nós teremos até o segundo grau. E na linha reta, não há limitação de grau. Isso é muito importante que todos entendam essa parte. Muitos confundem os graus no parentesco. Exemplo, o irmão é parente de segundo grau e não de primeiro grau, como muitos pensam. Já o pai e a mãe são parentes de primeiro grau. Minhas sobrinhas, filhas de meu irmão, são meus parentes de terceiro grau. Por fim, os primos, filhos dos irmãos de mesmo pai e mãe, são parentes de quarto grau e não de primeiro grau, como muitos acham. Somente quando o parente devedor de alimentos, em primeiro lugar, não estiver em condições de suportar o encargo, é que deve ser chamado próximo. Porém, o mesmo parente, ainda que não possa pagar alimentos, deve ser chamado a integrar o polo passivo da ação para apurar a sua impossibilidade. É o que dispõe o artigo 1698 do Código Civil, visto no slide. Artigo 1698. Se o parente que deve alimentos, em primeiro lugar, não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de graus imediatos. Sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos e, intentada a ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide. Isso quer dizer que antes de um filho chamar o irmão para ajudá-lo na falta dos pais, primeiramente deve chamar seus avós, se existirem, para somente depois de ter legitimidade para posturar dos colaterais. Já atuamos diversas vezes em casos que o irmão chamou ali dos colaterais, desprezando ascendentes vivos, no caso avós. Nessa circunstância, ao leve toque de uma preliminar de ilegitimidade de parte, o juiz acode e extingue o processo sem julgamento de mérito. Se o pretendente aos alimentos não observar a ordem e os procedimentos corretos para o deslinde da ação dessa natureza, não pode vê-la progredir, sob pena de flagrante desrespeito ao ordenamento civil vigente em nosso país. Aquele que é chamado a prestar alimentos passará sob o crivo do binômio necessidades do alimentando, em face das possibilidades financeiras do alimentante, e será classificado ou desclassificado para os termos da ação, pois, se provar que não tem condições de prestar alimentos, sob pena de cair no estado de miserabilidade, não poderá ser instado a fazê-lo. Será então chamado próximo na escala parental. Faremos uma pequena pausa neste vídeo e retornaremos para a terceira parte deste assunto de alimentos, pois o assunto é muito extenso e não caberia em um único vídeo. Eu agradeço a todos e os convido a assistir o próximo. Obrigado e até a próxima.